Oremos então. Querido Deus, neste momento, Senhor, nós iremos estudar sobre o teu caráter, Senhor. Queremos te conhecer, ó Deus. Queremos experimentar, Senhor, a tua vida em nós. Queremos saber quem tu és, porque nós não te conhecemos. Que nesse momento o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para ver e ouvir a tua verdade. E abrir também o nosso coração para aceitar a ti como o único Deus verdadeiro. São estas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu já expliquei para vocês, né? Na minha garganta, mas vamos avançar no nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 17. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 17. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 17, verso de número 3. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 17, verso de número 3. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 17, verso de número 3. A palavra de Deus nos diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviar-te. Quando eu lia esse texto, eu ficava me perguntando, mas como assim? A vida eterna é conhecer a Deus? A vida eterna é saber quem Deus é? Eu me fazia algumas perguntas sinceras. E quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, estudar sobre o caráter de Deus, quem Deus é, e quando eu me trato Deus, eu estou me tratando ao Pai. Eu acredito que Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas eu estou falando especificamente do Pai. Por quê? Porque nós temos uma imagem negativa de quem é o Pai. Nós temos uma imagem positiva de Jesus, mas do Pai nós temos uma imagem negativa. Nós acreditamos que Jesus Cristo veio à Terra, perdoou os pecados, curou as pessoas que andavam enfermas. E nós vemos Jesus em toda a Bíblia como uma pessoa boa, como uma pessoa justa, como uma pessoa que de fato demonstrava amor pelos seus semelhantes. Então, nós não temos problema com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos Jesus Cristo nas Escrituras, nos Evangelhos, Paulo falando de Jesus, o Antigo Testamento falando que ele era o príncipe da paz. Nós não temos dificuldade de ver que Jesus Cristo é bom, justo e perfeito. Mas nós temos dificuldade de entender quem de fato Deus, o Pai, é. Porque, infelizmente, há muitos anos dentro da Igreja Adventista, eu nunca tinha conhecido o Pai. E a imagem que eu tinha de Deus era como se fosse um Deus tirano. Jesus era o bonzinho e Deus, o Pai, era o tirano. Jesus veio à Terra, perdoou os pecados. Era como se Jesus Cristo estivesse ali, né, viesse para aplacar a ira de Deus. Eu sempre tive esse pensamento de Deus, o Pai. Jesus Cristo era o bonzinho e Deus, o Pai, era o tirano. E, infelizmente, muitos de nós, adventistas do sétimo dia, não têm uma percepção exata do caráter de Deus e de quem é Deus. Nós não compreendemos, nós não sabemos, nós não conhecemos a Deus de fato e de verdade. Nós não conhecemos ao Pai. Eu gostaria de ler com vocês algumas citações da Serva do Senhor. Ela diz assim: Caminho a Cristo, página 10. Deus ligou a si nosso coração por inúmeras provas no céu e na terra.
pelas obras da natureza e os mais profundos e ternos laços terrestres que pode imaginar o coração humano. Procurou ele revelar-se a nós. No entanto, estas coisas muito imperfeitamente representam o seu amor. Não obstante todas essas provas, o inimigo do bem cegou o espírito dos homens, de maneira que foram levados a olhar Deus com temor, considerando-o severo e inexorável. Deus ele se deu a conhecer por diversas formas. E uma das formas que ele se deu a conhecer é através dos pássaros, da natureza, o céu. Mas nós não conseguimos ver Deus se manifestando através das coisas criadas. Nós não conseguimos ver a manifestação de Deus nessas coisas. Por quê? Porque o inimigo do bem cegou o espírito dos homens. Deus nos deu várias provas e nos dá todos os dias várias provas do seu amor. E pela cegueira em que eu e você nos encontramos, nós não conseguimos discernir essas provas que Deus deu a conhecer a mim e a você. Satanás levou o homem a imaginar Deus como um ser cujo principal atributo fosse a justiça severa. Um rigoroso juiz. E credor exigente e cruel. Essa era a minha percepção do Pai. Essa era a minha percepção de Deus. Eu acreditava que Deus, de fato, era cruel. E que ele queria lançar justiça apenas, juízo rigoroso sobre os seus filhos. E Jesus aplacava essa ira. E Jesus aplacava esse rigor. Representou o Criador como um ser que espreita desconfiado, procurando discernir os erros e pecados dos homens, para que possa trazer juízo sobre eles. Foi para dissipar essa negra sombra, revelando ao mundo o infinito amor de Deus, que Jesus baixou para viver entre os homens. O mundo estava envolto pelas trevas. E o mundo, ele se tornou envolto pelas trevas porque os homens não sabiam, não conheciam quem era Deus. De diversas maneiras, ele tentou se revelar às suas criaturas. De diversas formas, ele tentou expressar o seu amor para as suas criaturas. E a serva do Senhor diz que foi para dissipar essa negra sombra que Jesus Cristo veio para viver entre os homens. Lucas capítulo 10, verso 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o deseja revelar. João 1,18 diz, Deus nunca foi visto por alguém, por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus Cristo veio revelar o Pai. Jesus Cristo ele não veio revelar a si mesmo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele esvaziou-se de si mesmo. E a Bíblia está nos dizendo em João capítulo 1, verso 18, que Jesus Cristo ele veio revelar o Pai para a humanidade. E Lucas, capítulo 10, verso 22, diz que ninguém sabe quem é o Filho. Então, quando você ler na Bíblia, quando você ler na palavra de Deus, todos os atos, todas as palavras que Jesus Cristo falava, ele não falava de si mesmo,
Mas era o Pai que estava nele, é quem falava, é quem fazia as obras. O Filho não veio falhar, o Filho não veio se revelar ao mundo. Mas o Filho, Jesus, ele veio revelar quem era o Pai. Ele veio mostrar para as pessoas quem é Deus. Essa foi a proposta de Jesus Cristo ao vir a este mundo. Ele veio revelar o nosso Deus. Nós iremos compreender essa verdade de forma mais profunda nas Escrituras Sagradas. Caminho a Cristo, na página 11, a serva do Senhor, ela diz o seguinte: o Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando um dos discípulos fez o pedido, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, o Pai estava revelado. E os discípulos, eles não entenderam isso. Os discípulos não entenderam que era o Pai quem falava, que era o Pai quem fazia as obras. E Filipe disse: Senhor, Jesus Cristo, mostra-nos o Pai. Nós queremos conhecer a Deus, o Pai. E Jesus Cristo diz: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, você ainda não me conhece? Então, quem estava ali com os discípulos, na pessoa de Jesus Cristo, era o Pai. O Pai estava sendo revelado na pessoa de Jesus. Nós temos mais conhecimento do Pai nas Escrituras Sagradas do que o Filho. Quando nós voltamos aqui ao livro de Lucas, capítulo 10, versículo 22, vai dizer o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho. Então ninguém conhece o Filho. O Pai o conhece. Aí ele continua: e nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho. E a quem o Filho deseja revelar. E nós vimos aqui em João, capítulo 1, verso 8, que Jesus Cristo veio revelar quem? O Pai. Então nós temos mais conhecimento de Deus, o Pai, do que de Jesus Cristo. Queridos, será se como Filipe, essa não é a nossa pergunta? Jesus Cristo, ele ficou triste, o Pai ficou triste, porque eles não tinham conhecimento dele. O Pai ficou muito triste. O coração do Pai ficou quebrantado quando o Filipe fez essa pergunta. Porque na percepção de Filipe, ele pensava que ele conhecia o Filho, mas ele não conhecia o Pai, ele queria conhecer o Pai. Mas Jesus Cristo disse: não, você conhece o Pai. O Pai está em mim, e o Pai está se revelando para vocês. O Pai, através de mim, está se revelando para vocês. E o coração do Pai se entristeceu, porque as pessoas não conheciam, não sabiam quem ele era. As pessoas não conheciam quem de fato era o Pai. Uma palavra não é um som, não é apenas um som, é uma coisa. Os antigos hebreus tinham apenas um termo para palavra e coisa. Portanto, na Bíblia hebraica, a palavra traduzida como palavra é a mesma coisa que é traduzido como coisa. Uma palavra é a expressão de um pensamento ou de uma ideia. A palavra de Deus é a expressão do pensamento de Deus. Cristo é a expressão dos pensamentos de Deus para o homem. Ou seja, vamos tentar simplificar para que fique bem simples esse ensinamento. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, nós vemos que ele veio revelar o Pai. Ele esvaziou-se de si mesmo e veio revelar o Pai. Ok, tudo certo. Como nós estamos vendo que a palavra de Deus é a expressão dos pensamentos de Deus. Então, Jesus Cristo, o Verbo, que se tornou carne e habitou entre nós, é a expressão dos pensamentos de Deus ao homem.
É como se os pensamentos de Deus se materializassem em uma pessoa, Jesus Cristo. Então, você quer saber os pensamentos de Deus? Estude a vida de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele veio revelar os pensamentos do Pai. A pessoa de Cristo Jesus é os pensamentos de Deus encarnado. É como se fossem os pensamentos do Pai em carne. Então, você quer saber os pensamentos de Deus? Estude a vida de Jesus. Porque os pensamentos de Deus foram revelados na vida de Jesus Cristo. Isso é muito importante de nós considerarmos. Então, Jesus é uma manifestação dos pensamentos de Deus. A Sábado do Senhor, ela diz assim: unicamente conhecendo Cristo é que podemos conhecer a Deus. A palavra de Deus nos diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você olhar para Cristo, ele é a expressa imagem do Deus invisível. Vamos para a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 5, verso 30. Jesus Cristo diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Vamos para o versículo 19. Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Então, quem fazia as obras em Jesus? Deus, o Pai. Era Deus, o Pai, quem fazia as obras em Jesus Cristo. Vamos avançar para João, capítulo 8, versículo 28, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que não faço por mim mesmo, mas destas coisas, como meu Pai me ensinou. Vamos agora para o livro de João, capítulo 12, verso 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Vamos para João capítulo 14, verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, quem era que fazia as obras? Quem era que estava sendo revelado na vida de Jesus? O Pai. Vamos aprofundar mais. Vamos ler João capítulo 17, versículo 7. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Então, tudo que Jesus Cristo fazia provinha do Pai. Quem falava através de Cristo era o Pai. Olha o que diz João 14, versículo de número 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus, ele veio revelar Deus à humanidade. E o Pai é quem falava. O Pai é quem fazia as obras na vida de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos conhecer de fato quem é Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos a Deus, nós temos a vida eterna. E por muito tempo eu tinha uma imagem errada de quem era Deus, o Pai. Por muito tempo eu pensava que Deus, o Pai, era um tirano e que eu jamais poderia me aproximar de Deus. Essa é uma ideia errada. E isso precisa ser tirado do nosso caráter. Isso precisa ser tirado do nosso entendimento. Nós precisamos conhecer Deus. Precisamos saber quem é de fato Deus, o Pai. É interessante, queridos,
que toda essa abordagem que nós fizemos aqui foi apenas uma introdução. Então, eu acredito que deu para vocês entenderem que o Pai estava revelado na pessoa de Jesus Cristo. Que o Pai estava na pessoa de Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, Deus estava em Cristo. Então, quem estava em Cristo? Deus. Por quê? Jesus tinha se esvaziado de si mesmo. Então, o Pai habitava em Cristo. Todas as obras que Cristo fazia, era o Pai fazendo. Vamos até o livro de João, capítulo 8, do verso 3 em diante. Vamos ler. João, capítulo 8, do verso 3 em diante. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. E na lei de Moisés nos manda apedrejar esta mulher. Olha, como os judeus, eles tinham uma concepção errada de quem era o Pai. Por isso, Jesus Cristo veio para revelar para eles quem era o Pai. E aqui, aquela mulher pega em adultério. No próprio ato, como diz as Escrituras, os judeus jogaram essa causa para Jesus. E a Bíblia continua dizendo, verso 6, e isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Primeiro ponto. Nós vimos que quando Jesus Cristo falava, quem falava através de Cristo era o Pai. Ele não falou nada de si mesmo. Então, quem está falando aqui para os judeus? O próprio Pai. O Pai, através da pessoa de Jesus, está dizendo, aqueles que não têm pecado, aqueles que estão sem pecado, que atirem pedra sobre ela. Verso 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhes Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Quem estava agindo em Cristo? Quem estava falando? Nós vimos de forma clara que era o Pai quem fazia as obras em Jesus. Quem estava neste momento dizendo, nem eu tampouco te condeno? Era o Pai. O Pai, Deus o Pai, estava manifestado na pessoa de Jesus Cristo, que disse àquela mulher pecadora, eu não te condeno. Os pensamentos de Deus se revelou para aquela mulher naquele momento. E quais foram os pensamentos de Deus? Jeremias 29, 11. Pensamentos de paz e não de maldade. O Pai, queridos, sendo revelado através de Jesus Cristo, disse àquela mulher, eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O Pai agiu. O Pai falou isso. Nós perdemos muito por não conhecer quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus. E como Ele nos trata. Ele não olha segundo os nossos pecados, mas Ele olha segundo as suas misericórdias para mim e para você. Vamos ver mais uma vez o Pai agindo. Lucas
capítulo 18, verso 15, a palavra de Deus diz: e eles traziam-lhe também os bebês, para que ele os tocasse. Eles traziam um bebê para que Jesus tocasse naqueles bebês, naquelas crianças. Quem estava tocando naquelas crianças? O Pai, através de Cristo. Mas os seus discípulos, vendo isto, repreendiam. Mas por que eles agiram desta forma? Porque eles não conheciam o Pai. Era o Pai que queria pegar a criança ali no colo. Era o Pai que queria pegar na bochecha da criança. Era o Pai que queria abraçar aquele bebezinho. Mas os discípulos não entenderam isso. Os discípulos interpretaram mal o caráter de Deus. Os discípulos não conheciam, de fato, quem era Deus. Foi por isso que Filipe disse: mostra-nos o Pai. E ele disse: eu já estou convosco. Verso 16. Jesus, porém, chamando-os para si, disse: deixai vir a minhas criancinhas, e não as coibais. Porque das tais é o reino de Deus. Quem está falando aqui, queridos? Se Jesus é uma manifestação dos pensamentos de Deus, olha como Deus. Aqui nós estamos vendo uma expressão dos pensamentos de Deus. Dos pensamentos do Pai que foram revelados em Cristo. Deus queria estar ali com aquelas criancinhas. O Pai queria agarrar aquelas criancinhas no colo. Queridos, isso é lindo demais. Quando Jesus Cristo, ele deixava de comer para dar às outras pessoas, ali era o Pai se revelando. Ali é o Pai mostrando o quanto ele ama o pecador. O quanto ele corre desesperado para atrair o pecador. Esse é o nosso Pai. Você já tinha conhecido o Pai desta forma? Você já tinha ouvido do Pai desta forma, como nós estamos vendo na palavra de Deus? Esse é o meu Pai. É o seu Pai. Esse é o nosso Pai celestial. E quando você vai diante dele, ele se enche de compaixão. Lembra daquele caso do leproso que se aproximou de Jesus? E a Bíblia diz que Jesus se encheu de compaixão. Ali é uma expressão dos sentimentos do Pai. O Pai se encheu de emoção. O Pai se encheu de compaixão pela vida daquele leproso. Esse é o nosso Pai. Vamos conhecer mais um pouco do nosso Pai? Vamos abrir a Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós iremos ver no verso 24. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo. E aquele pai que todos os dias ansiava para que o seu filho voltasse, ali é uma expressão de Deus. Como Deus trata, como Deus se compadece do pecador. Vamos lá para o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quando um pecador se arrepende, quando um pecador volta para Deus, a Bíblia nos afirma que há alegria no céu. Vocês acham que Deus é um Deus bravo? Vocês acham que Deus é um pai que não é amoroso? Vocês acham que Deus é um Deus que fecha os braços quando alguém se arrepende e volta arrependido para ele? Esse não é o nosso Deus. Vocês acham que Deus está ali querendo matar o pecador a todo momento? Esse não é o nosso Deus. Esse é um Deus que ensinaram para a gente. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele se alegra. Olha o que diz aqui no capítulo 15 de Lucas, no versículo 6. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele chama os anjos,
Ele chama Moisés, ele chama Enoque, ele chama Elias. Alegrem-se comigo, porque uma alma voltou para o redil e há alegria no céu. Verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria diante dos anjos. A Bíblia não está dizendo que é apenas os anjos que se alegram, mas quem está diante dos anjos? Quem está diante os querubins, os serafins estão diante de quem? De Deus. Quando um pecador se arrepende, aquele que está sentado no trono, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, ele se alegra, ele regozija, porque um pecador voltou para a sua presença. Olha como a gente não conhece Deus. Sofonias capítulo 3, verso 7, vai nos explicar de forma mais profunda isso. Quando o pecador vai diante de Deus e se arrepende de seus pecados, ele fica alegre. E quando Deus fica alegre, olha o que a Bíblia diz, Zacarias 3, verso 17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em cântico, em júbilo. Na King James fala aqui, na King James usa, né, a versão cântico. Ou seja, quando um pecador vai diante de Deus e ele se regozija e ele se alegra, a Bíblia está nos dizendo que o Pai se alegra, mas não só isso, ele canta. O Pai canta. O Pai louva. Nós já ouvimos falar de anjos cantando. Agora imagine o próprio Deus cantar por uma alma que se arrepende. Vocês percebem que Satanás ele cegou a mente das pessoas para não ver Deus desta forma? E há quanto tempo eu estava na igreja adventista e não conhecia o Pai. Não sabia quem era Deus. Não conhecia quem era o meu Deus. Como eu falei para vocês na experiência, eu pensava que Jesus Cristo era o bonzinho. E que o Pai era tirano. Que Jesus aplacava a ira do Pai. Mas não, queridos. O Pai. Quem vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai. Jesus veio para revelar esse Deus. Jesus veio para revelar quem era o Pai. Você quer conhecer a Deus? Ela te fala. Unicamente conhecendo a Cristo é que podemos conhecer a Deus. Você quer conhecer ao Pai? Saiba que todas as obras que foram realizadas na vida de Jesus, o Pai é quem fazia. Tudo aquilo que Cristo falava, o Pai quem falava. Quando Jesus Cristo chorou, o Pai estava chorando. Quando a Bíblia diz, Jesus chorou, ali era o Pai chorando pelo seu povo. Ali era o coração de Deus se revelando na pessoa de Cristo ao seu povo. Ali, quando a Bíblia diz que Jesus chorou, é Deus nos mostrando como ele sente quando eu e você saímos da presença dele. Ele chora. Os pensamentos dele, do Pai, foram revelados em Jesus. E nós temos na Bíblia esta garantia de que Jesus Cristo chorou. Se Jesus é uma expressa, ele revelou o Pai. Ou seja, os pensamentos do Pai vieram e se materializaram em Cristo, estavam ali em Cristo. Tudo o que Cristo fez, o Pai fazia. Jesus nunca fez nada se o Pai não viesse e fizesse na vida dele. Então, quem estava ali em Cristo, chorando pela humanidade, era o Pai. Ele ama, ele não quer que o ímpio pereça e morra. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama incondicionalmente. Queridos, que possamos conhecer a Deus.
Porque o conhecer a Deus vai trazer a mim e a você a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Conhecer a Deus. Como conhecer a Deus? Conhecendo a Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Neste momento. Querido Deus, muito obrigado. Porque o Pai foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Porque o Pai foi revelado a nós. Eu te agradeço, Senhor. Porque nós temos claras evidências do amor do Pai por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.